já agora há pouco, né? Nossos irmãos aqui, sintam-se à vontade, sintam-se abraçados por cada um de nós, sintam-se acolhidos por cada um de nós, amém, meus amados? Quero lhes dizer que somos todos irmãos em Cristo, fazemos parte da família de Deus, amém? E compartilhamos as coisas que vêm do alto, as coisas boas. Temos que compartilhar as coisas boas que vêm do alto com o nosso irmão, com o nosso próximo, amém, amados? E dando boas-vindas aí a você, abraçando a você que nos assiste aqui pelas redes sociais, pelo Facebook, você, pai de família, mãe de família, aí no aconchego do celular, no seio aí da sua família, jovem, adolescente, isso? E assim é o que diz a aliança que Deus fez com o seu povo, que ele imprimir a aliança dele, a lei espiritual dele na mente, no entendimento no coração de cada um, do menor ao maior, sem acepção de pessoas, sem distinção de pessoas, do menor ao maior, conhecerão o Senhor, e que ninguém venha ensinar, conheça ao Senhor, conhece ao Senhor, não precisaria, meu amado, assim foi a aliança que ele fez com o seu povo, e é para nós também se estender aos dias de hoje. A lei espiritual dele está na mente, no coração, no entendimento seu, meu irmão, minha irmã, você que aqui está, você que nos vê aí, nos assiste. Abraçando aí nossos amigos amados irmãos do grupo de WhatsApp, conhecendo a graça, a bênção de Deus na vida de vocês, meus irmãos, minhas irmãs e familiares de vocês. Sempre estamos juntos, misturados no mesmo Deus, na mesma fé, no mesmo Espírito. Não importa o segmento qual seja, meu irmão, minha irmã. O que importa é que o Espírito de Deus está em nós. Ele habita em nós. Essa dádiva do nosso Criador para nós. O Espírito que clama Abba Pai. Amém, meus amados? Abraçando também a Hilton, o Alan. Forte abraço a vocês, a bênção de Deus em vocês, também nossa irmã Lúcia, Luciana, Juliana, Antônio, aquele abraço a vocês, meus irmãos. Um abraço também a nossos amados irmãos, amigos lá de Tapera, Maria, nosso irmão Legal, também aquele Benedita lá que perdeu o seu ente querido, mas que o Senhor já o recebeu na glória dele, na glória do Pai, e também conforta a todos vocês aí, através do Espírito Consolador. Também, meus amados, nosso sentimento, as famílias aí que perderam seu ente querido aqui na nossa cidade, de ontem para hoje, né? E o poder de Deus, o Espírito Consolador, sempre console e conforte a cada um. Amém, amado? Que possa dar forças para continuar, e a vida continua, meus irmãos. É assim mesmo, temos que buscar força na fraqueza, buscar força nele, no Espírito de Deus, como diz a palavra, quando somos fracos, somos fortes, e o poder de Deus ele é aperfeiçoado na fraqueza, na nossa fraqueza, nas aflições, nas perseguições, nas tribulações. É disso que devemos nos gloriar nos nossos sofrimentos, meus irmãos, porque Deus nos conhece, nos sonda, nos prova, sabe o que nós precisamos e também nos supre as nossas necessidades, tá bem? Eu te convido aí a abrir a tua Bíblia, meu irmão, se você está com ela. Se não estiver, não se sinta constrangido. Da mesma forma, você vai ouvir a palavra viva e a fitar. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, tá bem? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 em diante, para você que está nos vendo, nos assistindo, para você que aqui está. A você que tem uma Bíblia, nos acompanhe. Se não tiver, não se sinta constrangido da mesma forma. Vai ouvir a palavra, que ela é feita a fé que vem ouvir a palavra de Deus. Deus amado, vamos lá. Lembramos que não seguimos a nenhuma placa religiosa, também, meus amados, não somos religiosos. E isso aí que você está fazendo, a nossa missão é abrir o Evangelho da verdade, estampar a verdade a você e dizer a você que é dessa verdade que nós nos alimentamos, e a verdade ela é Deus. Bem, meus amados? Vamos até lá então, que achou antigamente. Amém, glória a Deus. Versículo 9 em diante. Mensagem da parte de Deus para você nessa noite. Olhos não viram, nem ouvidos
ouviram, amém, amados? É a mensagem. São os mistérios de Deus, são as revelações de Deus do Senhor para nós. Não temos mais profecias para os dias de hoje. Profecias foram para a época dos profetas, que juntamente com a lei só durou até o profeta João Batista. Tá vendo, meus amados? De lá para cá é o reino de Deus. É o reino de Deus, é o Evangelho de Cristo para você. O reino de Deus que não é comida, que não é bebida, mas ele é justiça, ele é paz, ele é alegria no Espírito Santo de Deus. Muito bem, meus irmãos. Vamos até lá. Vamos ler? O cristão tem que ler. E assim ele vai entender, ele vai aprender, ele vai fixar na mente no coração que a lei espiritual do Senhor está dele. Onde quer que ele esteja, onde quer que vá, todos os dias não escolher dia para adorar a Deus, para adorar ao Senhor, porque ele já está em você. Amém. Ele está em você todos os dias. Glória a Deus. Você não vai seguir uma lei no sábado, somente no sábado, guardar o sábado para Deus. Não, ele está em você todos os dias, todos os momentos, meu irmão. Na saúde, na vida, tá vendo? Na graça dele. Onde a graça dele, ele está. Onde há o Espírito dele, há liberdade em você. Não libertinagem, né, meus amados? Como muitos aí dizem, eu ouço muitos aí, então é assim, está na graça, então você está na liberdade, você pode fazer o que você bem entender. Não, senhor, não, senhora, você entendeu errado. Está na graça de Deus, não é isso. Só não pode ir pro céu. Você vai compreender a mensagem da parte dele para ti, a revelação que ele tem para ti, que foi para a liberdade. Ele te chamou na graça dele, na liberdade, em obediência a ele, a palavra dele. Ele não queria te impor um jugo, uma lei, te obrigar a você ir até a ele contra a sua vontade, mas para te dar um espírito voluntário, meu irmão, minha irmã, um espírito voluntário em você, que você vai a Deus, vai ao Senhor por amor, independentemente de qualquer coisa. Não precisa alguém te dizer, te obrigar a te ensinar, amém, meus irmãos? E guardar, amar o Senhor sobre todas as coisas, ao teu próximo, ao teu irmão, como a ti mesmo. Você ama você mesmo? Amém. Você gosta de você mesmo? Você se ama? Então, eu sou apaixonado. Comece por você, ame a você e ame o seu próximo, ama o seu irmão como a ti mesmo. É isso aí que agrada a Deus. Qual é o jejum que agrada ao Senhor? Qual é? É você passar fome, passar 24 horas, 40 dias sem comer e sem beber, atrás de um propósito, atrás de um objetivo, meu irmão, minha irmã? De jeito nenhum. Forma nenhuma, isso não agrada ao Senhor. Sacrifício não agrada a Deus, como disse o profeta Oséias 6,6. Misericórdia, sim. Sacrifício, não. Jejum é sacrifício. Isso é coisa de tolo, isso não agrada ao Senhor. Nenhum sacrifício agrada a Ele, ao Senhor. O que é que agrada a Ele? O teu amor ao teu irmão, ao teu próximo, ao necessitado, ao descansado, ao jogado. O que está jogado aí nas ruas, largados aí, abandonado, que ninguém dá nada por ele aí. Aquele que mais necessita da misericórdia de Deus, e você chega até ele e o acolhe de acordo com sua necessidade, com a necessidade dele, de acordo com sua possibilidade, você o acolhe, o ajuda, faz o que pode na sua vida e não vira as costas para ele. Isso é o jejum que agrada ao Senhor, não é, meus amados? Então não é isso, meu irmão. Está na graça de Deus, na liberdade, não é libertinagem. É conhecer o propósito de Deus para você, o que Ele tem para você hoje, agora, na graça dele, que ela nos basta. Amém? Amados, digam amém. Vamos ler então, já estamos às 20 horas e 51 minutos, como dissemos para você no início, na abertura. Hoje, 9 de agosto de 2025, vamos ler 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Este é o significado das Escrituras, que dizem que nenhum mero homem jamais viu, ouviu, nem mesmo imaginou que coisas maravilhosas Deus preparou para aqueles que amam ao Senhor. Versículo 10.
Nós, porém, sabemos dessas coisas porque Deus enviou o seu Espírito para nos informar, e seu Espírito investiga e nos revela. Pode continuar. Todos os segredos mais profundos de Deus. Versículo 11. Ninguém, na verdade, pode saber o que outra pessoa está pensando, ou como ela é na realidade, senão a própria pessoa. E ninguém pode conhecer os pensamentos de Deus, a não ser o próprio Espírito Santo de Deus. Amém, meus amados? Vamos fazer uma confissão de fé nessa palavra. Soberano Deus, nosso Pai, que tudo fez, tudo criou, o céu, a terra, o mar, a fundo das águas, todas as coisas que neles há. Estamos diante da tua palavra viva e eficaz, os mistérios ocultos, os mistérios que estiveram em silêncio por séculos e gerações, mas o Senhor quis dar a conhecer aos seus justos, aos seus santos, qual a esperança, a riqueza da sua glória. Mistérios que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, e nem chegou ao coração do homem, mas são as coisas que o Senhor Deus tem preparado para aqueles que o amam, a saber, o Espírito Santo dele, o Espírito Santo do Senhor que está em nós, que nos revela as insondáveis riquezas do Senhor. Nenhum homem sabe o que se passa na mente e no coração do outro homem, a não ser ele mesmo. Mas o Espírito do Senhor, só Ele sabe o que está nas profundezas de Deus. Esse mesmo Espírito o Senhor nos deu. Esse mesmo Espírito que vivificou a Cristo, esse mesmo Espírito que o Senhor enviou para nós, é o mesmo Espírito que há de nos vivificar no grande dia que o Senhor determinou ou está determinado para cada um de nós. Sabemos que todos os dias, todos os feitos o Senhor já escreveu no livro dele. Não tema, meu irmão, minha irmã, o que pode te fazer o homem. Lembre-se, seja a sua vida, a vossa vida, sem avareza. O Senhor é o teu auxílio, nunca jamais Ele vai te desamparar, nunca jamais Ele vai nos abandonar. Senhor Deus, venha nos usar na tua palavra, no teu evangelho, não seja carne, mas seja o teu Espírito em nós, o Espírito que conhece as profundezas do Senhor, o Espírito que está no interior do homem e da mulher, através do Espírito que nele habita, Senhor. Manifesta o teu poder, manifesta a tua revelação, manifesta o entendimento, o conhecimento do alto, o dom perfeito do alto, porque o dom perfeito, ele vem do alto. Manifesta no teu povo que aqui está, manifesta no povo que nos assiste, segundo a vontade do Espírito Santo do Senhor Deus. E o povo de Deus aqui também, pelos redes sociais, digam, assim seja, eu creio. Amém. Amém, Deus amados. Então, espere o seu culto, meus amados. Passou por todos os ancestrais, profetas, os grandes profetas. Né? Ali era lei, eram profetas, eram anjos, né? Eles eram usados, se manifestavam através das mensagens vindas do alto. O profeta usado era lei, era anjo, meus amados, mas o Senhor guardou para nós, guardou para o seu povo algo para nos revelar, que foi o Espírito dele, é o que fala conosco, é o que está em nós, é o que vive em nós, é o mesmo que intercede por nós, junto ao Pai, com gemidos inexprimíveis. Ele diz que nós não sabemos pedir, e quando pedimos errado. Ele diz que nós não sabemos pedir, não sabemos orar, e quando fazemos isso, não fazemos da forma que convém, mas Ele esquadrinha os corações, o que está no seu coração, no desejo do seu coração, da maneira que você pede. Não importa, não se preocupe com palavras bonitas, como você vai preparar um texto, não, meus amigos. O que importa é o que está no seu coração, no seu sentimento, na sua sinceridade. E os demais, o Espírito Santo de Deus é quem faz por você, leva a Ele os gemidos
inexprimíveis, intercede por você e Pastor, me sustenta todos os o dias. sentimento leva uma reação. Tipo assim, cada ação tem uma reação. Verdade, meu irmão Tiago. Aí Sim. isso, o que eu vim aqui? Já pela essa questão de reação, eu já fiz alguma. Aí o seu plano está ministrando. Aí uma questão da uma reação. Isso, meu amigo Tiaguinho. Para cada ação tem uma reação, sim. Perfeitamente. A minha teve uma reação. Eu tive que reagir. Chegar de casa, até chegar aqui, me disponibilizar até chegar aqui. Isso. Agradecendo a sua presença, meu irmão Tiaguinho. Alimente-se disso, da palavra de Deus. Alimente-se da palavra de Deus. É isso mesmo. Deixe o Espírito de Deus te guiar. Deixe ele te guiar. Não ande nunca na cobiça da carne. Não deixe nunca a carne me dominar. Mas dê ouvido à voz de Deus, ao Espírito de Deus. Deixe ele lhe guiar. Deus seja Deixe ele louvado. Amém. Assim seja, Tiago. Obrigado pela sua presença. Pela sua palavra, Tiago. Amém, meus amados. Amém. Assim seja. Glória a Deus. Guiado sempre pelo Espírito de Deus, meus amados. Então, ele guardou isso, mistérios em silêncio por séculos e gerações, mas ele quis revelar a você, a nós, ao povo da graça dele, ao povo que está debaixo da graça de Deus. Enviou esse Espírito gratuitamente para você, homem, mulher, ao Espírito que está no seu interior e que diz que você é filho dele, você é filho de Deus e não ovelha, meu irmão, minha irmã. Amém? Louvado seja Deus. Então, Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, meus amados, vamos até lá? Disse João, né? João viu? Amém. João viu, né? João era o discípulo amado de Cristo, ele andou com Cristo, né? Com Cristo, ele, quando Jesus chamou Pedro, Pedro disse, Senhor, e quanto a ele, a João, ele disse, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa? Segue-me. É ele mesmo, aquele discípulo amado João, escreveu Apocalipse. Vamos lá, meu irmão, Apocalipse 1. O primeiro, né? Primeiríssimo. Apocalipse 1. Vamos lá. Este livro desvenda alguns dos acontecimentos futuros que brevemente se darão na vinda de Jesus Cristo. Vão ouvindo aí, vão prestando atenção, né? Como já começa aí Apocalipse 1. Aí, meus amados, muitos trazem para os dias de hoje como se fosse escrito isso agora, futurizando para algum fato que irá acontecer, né? Vocês já viram isso? Verdade. Aí, se não prestar atenção no que Deus tem para você, isso aí não foi escrito para nós. Olha o tempo, quem escreveu e para quem ele escreveu, com quem ele estava falando. Isso aqui, meus amigos, foi verdade? Sim. É uma verdade? Sim. Mas escrito para os dias de hoje? Não. Aconteceu? Sim. Tudo que Cristo profetizou, aconteceu. O que João viu e disse, aconteceu, meus amados. Mas não futurizando, não virá. Como por exemplo, dizendo alguns acontecimentos futuros que brevemente darão na vida de Jesus Cristo. Olha só, vocês creem que Jesus ressuscitou? Vocês creem que ele morreu e ressuscitou? Já de cara você percebe que não é para agora. Mas muitos, porque ainda esperam a vinda de Cristo? Como falou ali, era para o dia de hoje? Era para aqueles dias. Se não vejamos, ele disse, Deus permitiu que ele, em uma visão, revelasse essas coisas ao seu servo João. E então o anjo foi enviado do céu para explicar o significado da visão. João pôs tudo escrito, as palavras de Deus e de Jesus Cristo, e tudo que ele ouviu e
viu. Se você nesta profecia em voz alta para a igreja, receberá do Senhor uma vez especial. Aqueles que ouvirem a sua leitura e fizerem o que diz, serão abençoados, pois está próximo o tempo quando todas essas coisas se cumpriram. Cumpriram ou não cumpriram, meus amados? Sim, com certeza. Ou então João está vivo ainda, sim ou não? Se não cumpriram, será que João ainda está vivo? João está aí ainda? Está Cristo ainda vivo? Não é, meus amados? Então não foi para os dias de hoje, foi para aquela época. Tudo que Jesus falou se cumpriu. Ou então não teria sentido que ele anda vivo para nós. E mais, o último profeta, ele só durou até João Batista. Não é, meus amados? Na época, no caso, ele era um profeta. Aí, tem uma questão. O profeta João, aí, no caso, Elizabeth, fez uma parte de Abraão, versículo 3, capítulo 2, verso 4. Pronto, meu amigo, nós vamos conversar daqui a pouquinho, não sai não, viu? Nós vamos conversar. Não sai. Estou gostando de você aqui, estou gostando, então vamos conversar. Vamos sentar ali um pouquinho ali, não sai, nós vamos conversar. Amém, meus amados? Então, em voz alta para a igreja. Receberá do Senhor uma bênção especial. Aqueles que ouviram a sua leitura e fizerem o que Cristo também serão abençoados, pois está próximo o tempo quando todas essas coisas se cumprirão. Você já foi abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais? Diz Efésios 1:13, né, meus amados? Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já te abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Meus amados. Então, dessa forma que nós devemos crer, não futurizando, já recebemos ricas bênçãos, todas as bênçãos dele, o reino de Deus, ele já foi a partir do fim da lei, o fim dos profetas de João Batista ali, e a partir dali é o reino de Deus para nós que não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Se não vejamos que diz Lucas 6,16, está com a Bíblia aí, vamos lá, Lucas 6,16, vamos lá, 21 horas, 4 minutos, Lucas 6,16. Acharam aí, amado? Digo amém. Amém. Lucas 6,16. Então, meus amados, a lei e os profetas perduraram até João Batista, verdade? Perdurou até o profeta João Batista. O que tinha de profecia durou até a lei. Então, Apocalipse 1:3 não para os dias de agora, foi para aqueles dias. Vinda de Cristo não foi para agora, foi para aqueles dias, senão não teria sentido o que ele tinha dito. Ele não tinha ressuscitado. Não teria sentido você ser um cristão se você não crê que ele ressuscitou. Se você crê que ele ressuscitou, por que você ainda espera a vinda dele? Amém, meus amados? Então, prosseguindo, meus amados, segundo a Coríntios 5,18, vamos até lá. Segundo a Coríntios capítulo 5, versículo 18. Acharam, amado? Diga amém. Segundo Coríntios 5, 18. Amém. Todas essas coisas novas vêm de Deus, que nos trouxe de volta a si mesmo,
por meio daquilo que Cristo fez. E Deus nos deu o privilégio de insistir com todos para que se tornem aceitáveis diante dele e se reconciliem com ele. Versículo 19. Pois Deus estava em Cristo recuperando o mundo para si, não levando mais em conta os pecados dos homens contra eles, e sim apagando-os. Esta é a mensagem maravilhosa que ele nos deu para transmitir aos outros, meus amados. Então, Deus reconciliou o mundo com Cristo. Amém, meus amados? E isso você tem que crer, no autor e formador da nossa fé. Ele fez por o homem aquilo que o homem não foi capaz de fazer, de cumprir uma lei, de cumprir todos os mandamentos, os 613 ordenanças, ele fez, meus amados. Então é por ele, é ele quem nos justifica, é o autor consumador da nossa fé. E se você crê que ele ressuscitou, por que você ainda espera a vinda dele? Por que você não toma posse disso hoje, agora, e tão somente você crê que ele está na sua vida? Que o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito dele, há liberdade. Tem poder em você. Você, como membro do corpo de Cristo, creia que tão somente há poder em você junto com o seu corpo. Você, Glória como a Deus. membro do corpo, há poder nesse corpo. Esse poder foi concedido por ele, pelo Senhor, conquistado por ele, não por homem, não por mãos de homem, não por obras de homem, mas por ele, meus amados. Todo o poder no céu e na terra, ele adquiriu, sujeitou todas as coisas aos pés dele. E esse poder ele deu ao seu povo, ele deu à sua igreja. Glória a Deus. Há poder nesse povo, há poder nessa igreja. Então somente creia, meus amados, que é através da fé. O Senhor ele age através da fé. Na fé. Sem fé é impossível agradar a ele, sem fé é impossível agradar a Deus. Versículo 18. Todas essas coisas novas vêm de Deus, que ele nos trouxe de volta a si mesmo, por meio daquilo que Cristo fez. E Deus nos deu o privilégio de insistir com todos para que se torne aceitável diante dele e se reconcilie com ele. Pois Deus estava em Cristo recuperando o mundo para si, não levando mais em conta os pecados dos homens contra eles, e sim apagando-os. Esta é a mensagem maravilhosa que ele nos deu para transmitir aos homens. Pecador, você é um pecador, meus amados? Você é um pecador, é um pobre desgraçado, não como muitos veem uma palavra lá no Apocalipse, toma aquilo para assim. Saiba, meus irmãos, que tudo isso aí Cristo apagou. Ele passou uma borracha naquilo ali da sua vida, esqueça aquilo ali e viva hoje daqui para frente. Vá, como ele disse para aquela mulher Madalena, vá e não peques mais. Passou uma borracha no seu passado, apagou o seu passado. Tem uma vida, como ele daqui para frente, como ele disse, uma vida maravilhosa, porque ele apagou os seus pecados. Não lembra mais seus pecados, meu irmão, minha irmã. Ainda aquele que ainda espera condenação, não tenho um plano, não estou em novidade de vida, de espírito, não estou no novo reino, não estou no novo céu, eu ainda espero um novo céu, uma nova terra, porque isso aqui não é, meu irmão, minha irmã. Meu irmão, minha irmã, o lugar para onde você vai depois daqui, lá não entra carne, não entra sangue. Lá você não vai achar rua de ouro como muitos, né? Olha aquilo ali, vê lá em Apocalipse, andar, caminhar em ruas de ouro. Aonde? No mundo espiritual, meus amados. Aquilo ali é uma metáfora para nós. Quando se fala em rua de ouro, quando se fala em céu, quando se fala em terra, quando se fala em estrelas, aquilo ali é tudo metafórico, é simbólico para nós. É uma metáfora para nós. Não podemos trazer aquilo ali para o terreno material da forma que você está lendo ali, meus amados. Creia tão somente porque esse fato ele é pela fé. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
Tenha, você está em novidade de vida, sim. Você está vivendo o reino de Deus, sim, em novidade de vida. Nele, sim, Cristo. Se não, vejamos, quando ele, Cristo, no surgiu da carne, alguém chegou para ele e disse: mestre, quando é chegado o reino de Deus? Estava esperando ainda o reino de Deus. Ele disse: olha, o reino de Deus, ele não vem com a aparência exterior que você possa ver. O reino de Deus, ele já é chegado, ele está dentro de você. O reino de Deus está dentro de nós, meu irmão. Paulo foi mais ousado lá na frente e disse: o reino de Deus, ele não é comida, ele não é bebida, não é uma festa mundana, festa do mundo, festa da carne, como muitos aí imaginam. Ele diz: mas o reino de Deus é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Meu irmão, você tem alegria na sua vida? Glória a Deus, sim. Você vive a alegria do Espírito Santo de Deus na sua vida? Amém. Então você vive novidade de vida. Amém. Você vive novidade de Espírito, meu irmão, minha irmã. Amém, amados? Amém. Louvado Glória a seja Deus. Deus. Continuando, meu irmão, 21 horas 13 minutos. Lá em 2 Coríntios, ainda, você está no 5, vamos no 4, vamos um pouquinho. 2 Coríntios 4, 3. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3. Amém. Se para alguém a boa nova que pregamos, isso era Paulo ao povo de Corinto. Se para alguém a boa nova que pregamos está oculta, ela está oculta daquele que vai a caminho da morte eterna, meu irmão. Muitos esperam uma outra vida além dessa aqui. Ele espera algo melhor que essa vida que ele tem aqui. Pensando dessa forma, meus amados, ao homem cabe morrer apenas uma vez. Daí o juízo. E muitos ainda imaginam e dizem: essa terra, ela será toda destruída. E daí vai vir uma nova terra. Aí vai vir um novo céu. Totalmente uma metáfora, meu irmão, minha irmã. O sábio Salomão, ele escrevera: vem geração, vai geração, e a terra ela vai permanecer para sempre. Não tem destruição para a terra, meu irmão. Sabe quem é que vai, quem passa? As pessoas, o povo, a geração. Vem uma, passa o tempo aqui, vai outra. Uns vivem assim um certo tempo, outros conseguem viver até um pouco mais, 60, 70, 80, 90 passa. Há alguns aí que já chegou de 100, né? E para muitos, aí, segundo a palavra, a Bíblia já é cansaço e enfado, né? Mas vai, termina partindo, e nunca parou de nascer gente, e nunca parou de ir gente embora. E isso é antigo, essa palavra já é antiga, está aí há séculos e mais séculos, meus irmãos, séculos de séculos. É tão difícil de compreender essas coisas. Então, a terra não será destruída, como você viu lá em Apocalipse. Tem muitas metáforas ali, muita simbologia, que ao ler você não vai ler no pé da risca, entender conforme está ali, não, meus amados. É revelação, como já se diz, revelação. Se você não tiver, você não vai entender. Você quer viver, quer ser feliz? Seja hoje, seja agora. Viva hoje como se não houvesse amanhã. Porque o amanhã pertence a Deus, não pertence a nós. Saiba, se você não viveu o melhor que Deus tem para você aqui agora, não espere viver isso em outra vida. Lá não entra carne e sangue. Não vamos viver feito os fariseus. Os fariseus, eles acreditavam nisso, que lá na outra vida ele podia casar, se dar em casamentos e tudo mais, né? Como se faz aqui, levar uma vida que se leva aqui, levar essa vida melhor ainda no outro patamar, em outro
plano, meus amados, era assim que os fariseus pensavam. E Jesus abriu os olhos dele. Senhor, de forma nenhuma, lá vocês serão como quê? Como anjos. Verdade. E anjos, mas não tem sexo, né? Ele não tem sexo. Você não sabe se é homem ou se é mulher. Verdade. Tem. Não tem esse negócio de casar e se dar em casamento, não tem. E muitos esperam ainda o melhor, além daqui, outra vida. Se dá espírito. E o sábio já dizia, vem geração, vai geração, que a carne volte ao pó. E o espírito, o que é que acontece? Ele volta a Deus, que já era dele. Amém, meus amados? E o Senhor, Ele é Espírito, Ele não é carne. Lá no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, lá está escrito que o Senhor fez o homem, imagem e semelhança dele. Amém, meus amados? Aí nessa mesma linha de pensamento, de raciocínio, muitos imaginam que a imagem e semelhança do homem a Deus é esse corpo carnal que a gente vê. Olha para você aqui, você não vai ver, meus amados. Essa não é a imagem e semelhança do homem a Deus. Isso que você pode ver, pode tocar, pode pegar. Você sabe qual é a imagem e semelhança do homem dentro de Deus? Apenas o Espírito, meus amados. Esse que nunca morre, esse que é eterno, esse que já era dele, antes que tudo aqui fosse criado, fosse feito. Essa é a imagem e semelhança que nós temos no Senhor. O Espírito que está no nosso interior. Quando Ele olha para nós, não vê em nós carne e sangue. Não vê. Ele vê o Espírito. E sabe o que Cristo disse nos dias da carne dele? Ele disse: a carne para nada aproveita, meus amados. Ela veio do pó, ela vai voltar para o pó. É para lá que vai. E planta-se carne, nasce-se, ressuscita-se o Espírito de Deus. É assim. Para um feijão nascer, uma semente de milho nascer, você planta o quê? A semente do milho. E nasce o quê? A semente do milho? Você planta o feijão, nasce o quê? A semente do feijão? Você planta a semente do milho e nasce o quê? O milho. Né? Você planta a semente do feijão, nasce o quê? O feijão. Então, planta a matéria, planta a carne, nasce o quê? O Espírito. Não vai nascer carne mais, meus amados. De volta nenhuma, é assim. Essas coisas estão lá em 2 Coríntios 15. Disse Paulo 15, você lê ali do 15, 16 até o 44, 49. Essas coisas lá, meus amados. Então tem muitas coisinhas assim que Deus nos revela na palavra dele, no Espírito dele. E que olhos não vê, ouvido não ouve. Ele revela essas coisas, mas muitos não compreendem essas coisas. A gente vê muitos irmãos aí falando coisas com mais coisas. Ele olha lá, lê lá, mas ele quer entender, quer passar para você uma metáfora, trazendo uma metáfora, materializando ela como se fosse. Ele diz: um novo céu, uma nova terra, porque essa terra será destruída, vai vir uma nova. Assim que ele pensa. Não, meus amados, essa terra nunca será destruída. As pessoas é que vão, é que passam, vem, passa, assim como tudo passa nessa vida. Graças a Deus que passa. Já pensou se uma dor que nós sentimos ela não passasse? Tristeza. Uma dor de dentro, uma dor de cabeça, uma dor nos ossos, nunca passasse, meus amados? Vocês já imaginaram isso? Mas Deus fez tudo perfeito, irmãos. Tudo que Ele fez é perfeito. Tudo que o Senhor Deus fez, Ele viu que era bom. É tanto que lá no início, quando Ele tudo criou, lá em Gênesis, lá diz, tudo que Ele fez, Ele viu que era bom. É verdade? Então tudo que Ele fez. Mas o homem, há algo bom. O homem, como disse Paulo, há algo de bom na carne? É, meus amados? De maneira nenhuma. No Espírito, sim, meus amados, porque foi aperfeiçoado. A carne não, ela não tem feito para nada, assim como Cristo disse. Mas o seu Espírito, ele foi aperfeiçoado, sim. Há algo bom em você, não na sua carne, mas no seu Espírito, como disse Paulo. Se você olhar para dentro de mim, para a minha carne, você não vai ver nada de bom. Mas se você olhar com os olhos do Espírito, o coração do Espírito, você
vai ver o Espírito de Deus, algo de bom. Você vai ver o amor, o gozo, a paz, a bondade, a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio de Deus. Expõe do Espírito Santo de Deus na minha vida, na sua vida. Você vai ver isso, meu irmão. Então, meus amados, continuando, 21h21. Lá no versículo 4, ele disse: Satanás, o Deus deste mundo pecaminoso, fez cego, incapaz de ver a glória do Evangelho que está brilhando sobre ele, ou de compreender a mensagem maravilhosa que pregamos acerca da glória de Cristo, que é Deus. Quem é Satanás, meus amados? Ali está escrito assim com letra, um S maiúsculo bem grande, um nome próprio, mas na verdade não é nenhum ser, meus amados, espiritual. Não tem nenhum valor espiritual. Na verdade é um adjetivo, é um opositor, um acusador. É um adversário, sim? É um inimigo, sim? Mas não espiritual. Nunca foi nem será. Deus diz que não há nada comparável a Ele, nada semelhante a Ele. Não tem nada semelhante a Ele, igual a Ele, meus amados. Temos um inimigo? Sim, temos. Um adversário? Sim, mas não espiritual. Deus não fez isso. Ele é o único Espírito. É o único Espírito. E o Pai dos Espíritos. Quem são os Espíritos? Nós, os Espíritos que está dentro de nós. Se não Hebreus 2,14 não diria isso. Verdade? Espíritos, filhos, que é a mesma coisa, revestidos de carne, em participação comum de carne e de sangue, assim como Cristo também participou, meus amados. Sim, espíritos revestidos de carne. E quem é o Pai dos Espíritos? Deus. Senhor Deus. Só, meus amados. É assim. Portanto, esse bem grande ali, Satanás não é nem um ser espiritual. Cristo, no surgir da carne, ele já dizia: olha, vamos estar lá em Marcos 7,21. Nada que venha lá de fora, nada, mais nada que venha lá de fora, vai entrar no homem, vai contaminar o homem. Não, meus amados, não há isso. Quem contamina o homem, quem é? Ele mesmo. Ele mesmo. E está onde? Aonde? Dentro dele. Dentro dele. O homem, quando ele quer ser bom, ele é. Quando ele quer ser ruim, ele é. Quando ele quer ser mal, ele é, meus amados. Boa bala lá dentro. Você olha para o mundo hoje e vê o que é que mais está no rádio, na TV, na internet, o que é que rola mais no mundo hoje. Você pode perceber quem é o homem. Quem é nosso maior inimigo, meus amados? O próprio homem, a própria carne, meus amados. Quando ele quer ser bom, ele é. Quando ele quer ser justo, ele é. Quando ele quer ser honesto, ele é. Mas quando a avareza, o poder, a sede de poder, de querer mais, toma conta dele, aí acontece o que está acontecendo hoje no mundo, como todos podem perceber. Não precisa nem citar nomes. Está estampado na cara. Esse é que é o nosso verdadeiro inimigo, meus amados. Nosso verdadeiro adversário. Não é nem um Satanás espiritual, não. É um satanazinho sim, mas de carne. É um Satanás de carne, meus amados. É o próprio homem quando ele quer ser mal, quando ele quer ser ruim. A questão de um Satanás espiritual é o disfarce que muitos utilizam para esconder seus próprios atos. Ele faz igual um gato ruim, ele dá um tapa e esconde a unha. Dá um tapa, esconde a unha. Não, pai, eu não, sai fora. Tira um corpinho de banda, sai fora, foge e joga a culpa para o outro. Pepino lá para o outro pagar a conta dele lá. É assim. Mas não adianta fugir porque a conta chega. A conta acaba chegando, meu irmão. Chega, não tem para onde correr. Não adianta dizer, foi o Satanás, ele é sujo. É mesmo, um Satanás de carne. Que está lá dentro de você mesmo, quando quer ser ruim, meu irmão, minha irmã. Portanto, meu irmão, não se engane. Não se engane. Quer ser feliz? Seja agora. Você tem poder. Poder otorgado em você. Por quem? Por você mesmo? Não, por Cristo. Isso foi conquistado por Ele, não foi por mãos humanas. Conquistado por Ele e concedido a você. Ele disse que você tem esse poder. Há em você poder. Portanto, cabe o homem decidir o que ele quer ser, bom ou ruim. Quando ele quer ser bom, ele é. Quando ele quer ser mal, ele é assim. O bom que você, meu irmão, minha irmã, dê ouvido ao Senhor. Dê ouvido às revelações dele, o que Ele tem para você.
para que você tenha vida em abundância e viva o melhor que Ele tem para você agora, todos os dias, enquanto a terra ela é o seu lar, ela é o nosso lar. Viva os melhores dos seus dias que Deus preparou para você e agora. Diga glória a Deus. Continuando, 21 horas, 26 minutos, meu irmão. Vamos até lá, já vamos concluir. 2 Coríntios ainda 3,13. 2 Coríntios 3,13. Amém. Ele nos diz, meus amados, já vamos concluir. E não como Moisés fez, quando colocou o véu sobre o rosto para que os israelitas não pudessem ver a glória desvanecer. Não só o rosto de Moisés estava coberto com o véu, mas a mente e o entendimento do seu povo também estavam vendados e obscurecidos. Ainda agora, quando a escritura é lida, parece que os corações e as mentes dos judeus estão cobertos com um grosso véu, porque eles não podem ver nem entender o sentido verdadeiro das escrituras, porque este véu de compreensão defeituosa só pode ser removido por meio da graça em Cristo, até hoje mesmo. Quando eles leem os escritos de Moisés, seus corações estão obscurecidos e eles pensam que para ser salvo, o caminho é a obediência aos 10 mandamentos. Mas sempre que alguém se volta de seus pecados para o Senhor, então o véu é tirado. Sempre que se volta das coisas erradas que faz, que reconhece que Ele é o Senhor, aí sim o véu cai, a cegueira espiritual cai. Amém, meus amados? E eu estava vendo algo, estava vendo uma reportagem. O véu é tirado. Quando conhece a Cristo, as escamas caem, a cegueira espiritual cai. E na reportagem é o seguinte: havia em Israel, estava olhando, isso é lei lá mesmo, é lei. Eles não aceitam de forma nenhuma que nenhuma denominação religiosa aqui do Brasil construa um templo lá. Você já ouviu falar disso, meus amados? Vendo a reportagem. Eles não aceitam de forma nenhuma que alguém do Brasil, qualquer denominação dessa que há aqui, eles não aceitam que se construa lá para eles. Lá na terra dele, meus amados, que eles acham totalmente oposto, uma afronta, o que se prega e distorce o que está lá. No entendimento deles, meus amados. Em certo ponto eu até entendo, compreendo. E outra coisa, eles condenam aquela história de prosperidade. Aquela história daquele tipo de sacrifício, de campanha, de água, de sal, de rosa, isso, aquilo, outro, que eles mais condenam, eles totalmente fora dos preceitos deles lá, religiosos. Mas por outro lado, meus amados, também a gente leva em consideração a Cristo. Quando você conhece a Cristo, as escamas caem. E aquele povo até hoje eles não reconheceram que Ele é o Senhor. Nunca eles receberam a Ele. Nunca eles receberam a Cristo. É como dizia Paulo, até hoje quando abre as Escrituras, se abre na lei de Moisés e os olhos estão obscurecidos, obscuros, não vê nada, não consegue enxergar. Mas quando ele realmente conhece a Deus, conhece a Cristo, a escama sai, a cegueira sai, vai embora, vem o conhecimento espiritual. Meu irmão, minha irmã. Por isso que Paulo diz, não como Moisés, não somos como ele. Porque até ele estava com os olhos vendados também, não estava mais conseguindo enxergar mais a glória de Deus. E olha que ele era o profeta. E aquele povo, se ele não estava enxergando, imagina aquele povo que estava acompanhando ele, e aquela glória já estava se desvanecendo. Teve a sua glória? Teve sim, mas para aqueles dias, até enquanto durou aquela glória, até enquanto durou aquela lei, até o último profeta João Batista. Ali sim, meus irmãos,
Mas de lá para cá vem sendo o quê? O reino de Deus. Ele já falava aquele povo pela lei, pelos profetas, mas nos últimos dias já era o reino de Deus, já falava com o seu povo através do Espírito. Como fala com Deus hoje, através do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, meus amados, já vamos concluir aqui, 21h31 minutos. Vamos levar vocês uma velha passagem aqui no livro histórico de Marcos. Quem já não ouviu falar da cura daquele leproso nos dias de Cristo, nos seus dias da carne, vamos até lá, Marcos, é isso, Marcos capítulo 1, lá no início, versículo 40 em diante. Vamos concluir, Marcos capítulo 1, versículo 40, meus amados. E Amém. Também? Amém. Pois é, aquela velha passagem da cura de um leproso. Olha só como é que era a lei de Moisés. Por isso que Paulo disse: não somos como Moisés, que tinha os olhos vendados, tinha véu nos olhos dele, né? Tinha véu, não conseguia mais enxergar a glória de Deus. E como era naqueles tempos ali, até os dias de Cristo, quando Cristo veio, e era a lei de Moisés que estava ali, que ele veio para cumprir a lei, não para revogar. Aí ele disse, aqui, Marcos 1,40: uma vez um leproso veio, ajoelhou-se diante dele e suplicou-lhe que eu curasse. Se o Senhor quiser, pode curar-me, pedia a ele. Versículo 41. E Jesus, levado pela compaixão, tocou nele e disse: sim, eu quero, seja curado. Glória a Deus. Versículo 42. Imediatamente a lepra desapareceu, o homem estava curado. Versículo 43. Jesus então disse-lhe energicamente, versículo 44: vá pedir para o sacerdote que examine você. Não pare pelo caminho para falar com ninguém. Leve com você a oferta que Moisés mandou que o leproso apresente, a fim de que todo mundo tenha a prova de que você está novamente bom. Moisés, meus amados, então, por que ele mandou aquele homem até lá? Ele já sabia, ele tinha um propósito ali. Aquele homem apareceu no caminho dele ou ele já sabia? Ele já sabia que ia encontrar aquele homem ali. Ele já sabia que ele ia até ele. Isso é você. Vamos mais um cumprimento aqui da lei de Moisés para vocês. Você quer ser curado? Sim, quero sim. Então seja, foi curado. Agora vá, não fale com ninguém no caminho, não procure ninguém. Vá até lá o sacerdote, como diz a lei de Moisés, vai lá e se apresente para ele. Eles não lhe viram antes, você não era leproso, porque ali, meus amados, o que acontecia? Quando alguém tinha uma lepra, totalmente isolado, ia para o canto do deserto, um local afastado de todo mundo, e se ele visse alguém, ele tinha que dizer, ele era obrigado a dizer que era um leproso. Terrível, né? Estava doente, ó, é lepra, opa, sai fora desse homem aí, leproso. Ele tinha que dizer, era obrigado a dizer, eu sou leproso. Não se aproxime, fique daí, certo? E todos viram aquele homem, sabiam que ele era leproso. Quando Jesus curou, ele já sabia. Ele disse, vai lá, não fala com ninguém. Vai lá, se apresenta para eles lá, para se cumprir a lei de Moisés. Isso, né? Assim, quando alguém era curado, leva lá para o sacerdote examinar. É verdade, esse homem era leproso e agora ele é bom. Ele não é mais um leproso, e assim Jesus mandou até lá para que se cumprisse aquela lei de Moisés, que ainda tinha véu. Tinha o véu, tinha cegueira, que era tudo pela lei. E até hoje ainda está, meus amados. Quando abre as escrituras, muitos fazem isso. Vai ter cegueira nos olhos, vai ter véu nos olhos. Não enxerga o que Deus tem para lhe dar. Não enxerga as revelações. Aquilo que olhos não viram, ouvido não ouviram, nem chegou ao coração do homem, mas é o que Deus tem preparado para entregar àqueles que o amam. Você toma posse disso, meu irmão? Amém. Minha irmã. Tome posse disso na sua vida, hoje, agora. Quer ser feliz? Seja hoje, não deixe para amanhã. Amanhã pertence a Deus. Viva o melhor dessa terra, o melhor que Deus tem para você, enquanto a terra é o nosso lar. Viva o melhor dos seus dias intensamente, com todas as forças do seu
É assim que Deus quer para nós. E para concluir essa mensagem de hoje, meus amados, graça, olhos não viram nem ouvidos ouviram. Romanos 6, 4, 5, para encerrar. Romanos 6, 4, 5, Deus amado. Amém. Romanos 6, versículo 4 e 5. Vamos ler? A natureza humana inclinada ao pecado que vocês tinham foi sepultada com ele pelo batismo quando ele morreu. Vamos parar por aqui, meus amados, só uma pausazinha. E muitos ainda com muita cegueira nos olhos, com muito véu nos olhos, acham, meus amados, que tem que passar nas águas, acham que tem que passar por um batismo para se cumprir isso ali. E a palavra está clara ali. Paulo veio e falou, claro, você já foi batizado, você já veio batizado, você já foi sepultado com ele, ressuscitou com ele, ele já levou ali naquele sepultamento uma vida pecaminosa, suja, que você levava. Não tem essa história mais de você passar por as águas, batismo nas águas, para receber essas bênçãos, não. É pela fé, meu irmão, minha irmã. É isso. Você já veio batizado, você já foi sepultado nele, você ressuscitou com ele. É assim. Você já veio batizado na morte dele, na morte de Cristo. Isso de passar nas águas é simbolismo. Era lei também, como Cristo cumpriu aquela lei, como ele mandou aquele leproso se apresentar quando curado lá daquele sacerdote. Aquilo era a lei de Moisés. Batismo também era lei. Jesus se batizou, Jesus batizou, sim, para cumprir a lei também. Mas lá em lugar nenhum está escrito que ele batizou alguém. Está aí? Na Bíblia não tem, meu irmão. Vocês já ouviram dos pregadores que pregam a Bíblia? Vocês já viram do Novo ao Velho Testamento Jesus ter batizado alguém ali? Não, vou fazer porque Jesus se batizou, meu amado, ele se batizou para cumprir a lei. Era assim que estava escrito. Ele veio para cumprir a lei, não para revogar. É assim. E você quer fazer as mesmas coisas que ele fez? É isso? Você quer ser pregado numa cruz também? Você quer ser circuncidado também, meus amados? Passar a mesma coisa que ele passou? Nenhum homem conseguiu cumprir a lei. Nenhum homem, senão ele não teria vindo nessa terra para se oferecer em libação e sacrifício e travar toda a lei, todo o pecado, todo o espírito de dívida que havia, que era prejudicial ao homem. Ele não teria vindo para travar lá naquela cruz. Portanto, meus amados, natureza humana inclinada ao pecado que vocês tinham foi sepultada com ele pelo batismo quando ele morreu. Tudo ali, quando ele morreu, foi junto. Se você crê, meu irmão, glória a Deus. Quando Deus, o Pai, com poder glorioso, trouxe-o novamente de volta à vida, a sua maravilhosa vida nova, foi-lhe dada para que vocês desfrutassem dela. E tem gente esperando aí um novo céu, uma nova terra e a vida de Jesus. E não toma posse de uma palavra dessa. Vai esperar um maravilhosa dessa, meu amado. Está esperando o quê? Tira o véu dos olhos. Tem calúnia, né? Tem cegueira nos olhos. Tira, né? Então, tome posse. E aquele Cristo. Vocês são agora uma parte dele. E assim é que morreram com ele, por assim dizer, quando ele morreu e agora participam da sua vida nova e ressuscitarão como ele ressuscitou. Que é a carne? Não, nunca. A carne não. A carne ela vai ao pó. Quem ressuscita é quem? Seu Espírito, meu irmão. Vida nova para você. Aí sim você vai ver um novo céu, uma nova terra. Mas não como essa. Mas viva hoje, enquanto a terra é o seu lar, o nosso lar. Viva o melhor de Deus intensamente, sem murmuração, sem censura na sua vida. Tome posse das ricas bênçãos sem medida que Deus preparou para você. Preparou para aqueles que eu amo. Né? Amém. Ao ponto por séculos e gerações. Que passou por todos aqueles profetas. Passou por Moisés, por Ezequiel, por Jeremias, passou por Isaías, por tantos eles, todos eles, meus amados. Mas ele quis revelar ao seu povo debaixo da graça dele.
dando para nós gratuitamente o Espírito Santo dele, aquele Espírito que conhece as profundezas de Deus, mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo, o mesmo Espírito que há de ressuscitar no grande dia, meu irmão, meu irmão. Então, somente diga glória a Deus. Você crê nisso? Amém. Então, aplausos aí de pé, vamos agradecer. Glória a Deus. Senhor Deus, soberano Pai do Espírito, queremos te agradecer. Obrigado, Senhor da glória, Rei da glória, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos mistérios ocultos. Obrigado pelos mistérios que olhos não viram, nem ouvido, nem chegou ao coração do homem, mas são as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua revelação. Obrigado pela verdade. Obrigado, Senhor, pelo Evangelho de Cristo, que é o teu poder, Senhor. Obrigado por nos fazer viver o verdadeiro reino de Deus, que não é comida, que não é bebida, mas é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo do Senhor. O Cristo, nos seus dias da carne, ele já dizia, quando lhe perguntaram, mestre, quando é chegado o reino de Deus? Ele disse, o reino de Deus já é chegado, porque ele não vem com a aparência exterior que você possa ver, mas o reino de Deus, ele está dentro de você, dentro de nós. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas ele é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo de Deus. Senhor Deus, temos sim essa alegria, queremos sim essa alegria todos os dias da nossa vida, intensamente enquanto a terra ela é o nosso lar, porque o que o Senhor tem lá na glória, Senhor, o que o Senhor preparou, isso está guardado, que só ao Senhor pertence, Senhor. Mas enquanto a terra for o nosso lar, nós vamos vivendo, vamos tomando posse disso, o melhor que o Senhor tem para nós, desfrutando das ricas bênçãos que o Senhor tem para nós, hoje, aqui, agora e sempre, Senhor, sem murmuração, sem censura, sem avareza, nos contentando com o que o Senhor nos dá, com o que o Senhor tem para nós hoje, porque o Senhor é o nosso auxílio e nunca jamais vai nos desamparar, nunca jamais vai nos deixar. Senhor, tomamos posse das ricas bênçãos, de toda sorte de bênçãos espirituais nele em Cristo, e nós declaramos essa vitória, declaramos, confirmamos, Senhor, a fé que não é de todos, a fé que não é de homens, a fé que não foi criada por mãos de homens, mas a fé ela é dom, ela vem do alto, é o dom perfeito do alto, porque todo dom perfeito, ele vem do alto, Senhor, e nós tomamos posse. Senhor Deus, manifesta os teus dons em nós, manifesta os teus dons do Espírito, manifesta, Senhor, o escape, a saída, a solução diante de qualquer situação, diante de qualquer problema, diante de qualquer enfermidade, seja ela da cabeça à planta dos pés, desse homem, dessa mulher, desse jovem, desse adolescente, dessa criança, Senhor Deus, cremos que já caiu por terra todo o mal, e a vitória é nossa, e assim Cristo nos fez mais que vencedores nele, e nós cremos que para nós, Senhor, para Deus, nada é impossível, tudo nós podemos naquele que nos fortalece, está em nós, que é maior do que tudo, de todo qualquer problema. Senhor Deus, estás acima de tudo e de todos, Senhor. É isso que Cristo, ele foi conferido o poder no céu, na terra, sujeitou aos seus pés todas as coisas e deu esse poder ao seu povo, à sua igreja reunida, como aqui estamos agora reunidos, ó Deus, ó Pai, nisso cremos através da fé, cada filho, cada espírito aqui reunido em comunhão, unindo o seu poder, Senhor, fluindo esse poder em nós, fluindo o Espírito Santo de Deus em nós, fluindo rios de água viva em cada um de nós, nesse povo que aqui está, nesse povo que nos vê, nos assiste, Senhor Deus, vai passando em cada um, manifestando o seu poder, Senhor, vai consolando as famílias que perderam seus entes queridos, aquele que está caído, aquele que está debilitado, aquele que está depressivo, aquele que está triste, Senhor Deus, sabemos que o teu poder manifesta, Senhor, nesse homem, nessa mulher que está conosco, que aqui está, Senhor, e que também crê, nós unimos a nossa fé, porque é na fé, é na fraqueza que o teu poder opera, e nós cremos, e todos aqui digam, assim seja, e graças a Deus. Também pelas redes sociais, meu irmão, aplausos a ele, ao Deus.